Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Vamos continuar nesta edição com a nossa série Goleiros Históricos, abordando dessa vez Félix, o goleiro da seleção brasileira tricampeã de 1970. Mas, antes de iniciarmos a nossa história, eu os convido a se inscreverem no canal clicando naquele botãozinho que está ali no canto. Se vocês estiverem usando o celular, o botãozinho aparece quando o celular estiver assim, na horizontal. Mas caso prefiram, cliquem aqui embaixo no botão inscrever-se, que fica logo aqui abaixo na descrição do vídeo. E não se esqueçam também de acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e aquele like que é muito importante para o canal. Ok? Vamos então ao vídeo. Félix Miele Venerando, o goleiro da seleção tricampeã do mundo de 1970, nasceu na capital paulista no dia 24 de dezembro de 1937. Sua carreira começou bem cedo nas divisões de base do Nacional Atlético Clube, centenário clube da capital paulista, fundado em 1919 por ferroviários da São Paulo Railway Company, empresa inglesa do ramo ferroviário que se instalou no Brasil ainda no século XIX. Em 1952, aos 15 anos de idade, transferiu-se para o Clube Atlético Juventus, o Moleque Travesso, outro centenário e tradicional clube da capital paulista do bairro da Moca. O Juventus foi fundado em 1924 por operários do cotonifício Rodolfo Crespi, uma fábrica de tecidos de propriedade do conde Rodolfo Henrico Crespi, e que foi o Juventus, um celeiro de grandes craques do futebol brasileiro. Em julho de 1955, Félix foi contratado pela Portuguesa de Desportos, que seria o primeiro dos dois clubes brasileiros pelos quais mais tempo jogou. Sua estreia na equipe principal da Lusa só aconteceria no dia 26 de março de 1956, na fase internacional do Torneio Rio-São Paulo. Neste ano, esse torneio foi diferente dos demais, pois só foi disputado por clubes paulistas em duas fases, uma internacional e uma nacional. Nesta época, os goleiros da Portuguesa eram os que aí estão. Da esquerda para a direita, Félix, Reis, Cabeção e Lindolfo. O goleiro titular, Cabeção, estava defendendo a seleção e assim aconteceu a estreia de Félix, que o substituiu na vitória de 2-1 contra o Newell's Old Boys da Argentina. Em 1957, com a saída de Cabeção, a Portuguesa contratou o goleiro Carlos Alberto, que havia jogado no Vasco da Gama e aparece aí ao lado de Djalma Santos, no time da Lusa. Félix passou então a treinar com os aspirantes, onde foi campeão paulista em 1957. Neste mesmo ano, ele retorna ao clube de origem, o Nacional Atlético Clube, onde jogou por empréstimo até 1960. No Nacional, Félix formou um trio final com Nino e Mário Travalini, que é esse mostrado na foto. Travalini seria posteriormente um dos treinadores mais conhecidos do futebol brasileiro. Em 1961, Félix retorna à Portuguesa e assume a posição de titular na equipe de 1961 até 1963. De 1964 a 68, ele passou a se revezar algumas vezes com Orlando, que havia sido contratado junto ao São Cristóvão do Rio de Janeiro. Na foto da Lusa estão em pé Vilela, Félix, Odorico, Ditão, Nelson e Jutz. Agachados, Jair da Costa, Ocimar, Silvio, Servilho e Melão. Félix jogou na Portuguesa de Desportos até 1968. Somados os dois períodos que jogou na Lusa,
foram 9 anos, quando teve companheiros de equipe, grandes craques como Djalma Santos, Jair Marinho, Jair da Costa, Servilho, Henrique Frade, Dida, Ivair e outros. Um caso inusitado com Félix da Portuguesa se deu em 1964, quando a Lusa foi convidada para tomar parte dos eventos ligados à Feira Internacional de Nova York e jogou em Massachusetts com uma seleção local. O jogo estava tão fácil e a superioridade era tão maior que, quando já estava 9-0 para a Portuguesa, Orlando entrou no gol e Félix, em vez de deixar o campo, foi jogar no ataque e marcou o 10º gol, escorando um cruzamento de Almir pela direita. O jogo terminou com um incrível placar de 12-1 para a Portuguesa. A última partida de Félix pela Portuguesa aconteceu no dia 3 de março de 1968, no empate de 0-0 com o São Paulo. Após 305 partidas jogadas pela Portuguesa, Félix foi para o Fluminense em julho de 1968. Já era um goleiro experiente aos 30 anos de idade. No tricolor carioca, teve uma carreira vitoriosa. No ano seguinte ao de sua chegada, 1969, sagrou-se campeão carioca. Título que se repetiu em 1971, 73, 75 e 76. Foi também campeão de 3 edições da Taça Guanabara, em 1969, em 1971 e 75. Em 1970, veio seu principal título no Fluminense, o de campeão brasileiro. Este mesmo ano, 1970, Félix ganhou o prêmio Belfort Duarte, que homenageava o jogador de futebol profissional que passasse 10 anos sem sofrer uma punição e nem uma expulsão, tendo jogado pelo menos 200 partidas nacionais ou internacionais. O período de 1975 a 1976 registra um importante destaque na história do Fluminense. Era uma equipe que praticava um futebol primoroso a ponto de ser chamada de máquina tricolor. Em seu elenco havia craques como Rivelino, Paulo César Caju, Marco Antônio, Edinho, Carlos Alberto Torres, Manfrini e outros. Foram muitos títulos e torneios internacionais conquistados. Em 1976, aos 39 anos de idade, após ter o diagnóstico de uma calcificação no ombro direito, Félix encerrou sua carreira como jogador no Fluminense, onde jogou por 8 anos. Félix defendeu o gol da seleção brasileira em 39 partidas de 1965 a 1972. Sua estreia foi na seleção que se preparava para a Copa de 66 no estádio do Pacaembu, em 22 de novembro de 1965, defendendo a chamada Seleção Azul na vitória de 5-3 sobre a Hungria. Pela seleção, fez ainda partidas amistosas e conquistou os títulos da Copa Rio Branco de 1967 e 68 contra o Uruguai. Na primeira, realizada entre os dias 25 de junho e 1º de julho de 1967, foram 3 partidas, com empate, e o título foi dividido com o Uruguai. No ano seguinte, 1968, o Brasil voltou a ser campeão. Em 1970, viria o título mais importante de sua carreira, o de campeão do mundo no México. Félix foi o titular absoluto, participando de todas as partidas, desde as eliminatórias, daquela magistral seleção brasileira tricampeão mundial de futebol no México. Este título teve um significado especial para o Brasil, pois nos concedeu a posse definitiva da Taça Jules Rimet. Em 1971, um novo título, o de campeão da Copa Roca contra a Argentina. Félix foi um goleiro vitorioso. Muitas vezes injustiçado, mas foi um goleiro vitorioso. Os títulos conquistados em sua carreira atestam essa afirmativa. Hoje seria considerado um jogador de baixa estatura para a posição de goleiro. Tinha ele entre 1,76 m e 1,79 m, pois essa informação varia muito com as fontes consultadas.
Hoje o goleiro tem que ter estatura chegando a 1,90 m ou mais e tem que saber jogar com o pé, mesmo jogando em uma posição que ele utiliza as mãos. Não só Félix, mas grandes e históricos goleiros do passado tinham altura na faixa dos 1,68 m, 1,80 m ou um pouquinho mais, e contradizem essa crença. Ladislau Mazurkiewicz, histórico goleiro da seleção uruguaia, considerado o melhor goleiro da Copa de 70 e agraciado com a luva de ouro, tinha 1,79 m. Às vésperas da Copa de 70, era ele considerado o melhor goleiro do mundo. Barbosa, um goleiro ícone do Vasco e da seleção brasileira, tinha 1,74 m. Foi injustamente culpado pelo gol de Didia na Copa de 50, que foi uma bola rasteira e nada teve a ver com a sua altura. Tafarel, outro grande goleiro e campeão do mundo pela seleção de 94, tinha 1,80 m, a mesma altura de Valdir Pérez, goleiro da seleção da Copa de 82. Castilho, Gilmar e Leão, outros históricos goleiros da seleção brasileira pela qual foram campeões do mundo, tinham 1,81 m. Gordon Banks, o icônico goleiro da seleção inglesa e um dos melhores do mundo, famoso pela defesa da cabeçada de Pelé em 1970, tinha 1,83 m. Sem falar no baixinho Jorge Campos, da seleção mexicana, famoso pelas camisas palafatosas, que tinha 1,68 m, e no folclórico René Higuita, da seleção colombiana, que emudeceu Wembley com a famosa defesa do escorpião, com seus 1,75 m. Poderíamos citar o Birajara Mota, Laércio e mais uma dezena de goleiros famosos, cujas alturas seriam incompatíveis com as exigências atuais, mas foram excelentes goleiros. Após sua saída dos gramados, Félix ainda continuou atuando no futebol por um curto período. De 1978 a 1980, foi preparador de goleiros das categorias de base do seu último clube, o Fluminense. Em 1982, foi treinador interino do Botafogo. E depois foi para Florianópolis treinar o Avaí. Depois passou um período em outras atividades fora do futebol e em 2007 retorna às lides esportivas para sua última atividade como diretor técnico da Inter de Limeira. Os últimos anos de vida de Félix foram marcados por uma intensa luta para uma ajuda financeira aos campeões mundiais de futebol pela seleção brasileira. Com a saúde já abalada por um enfisema pulmonar, faleceu em São Paulo no dia 24 de agosto de 2012, aos 74 anos de idade. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali. Cliquem lá para se inscrever ou então aqui no botão inscrever-se que fica logo aqui abaixo. E não se esqueçam também de clicarem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e aquele like também que é muito importante para o canal. E continuem prestigiando o canal assistindo os seus vídeos através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. E depois visitem também o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.